Histórias Bíblicas, e livro de João capítulo 6, e a história de Jesus e a multidão. Olá, tudo bem? Meu nome é Antônio e hoje vamos contar a história de Jesus e a multidão. Mas antes se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Era uma tarde tranquila quando Jesus decidiu atravessar o Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades. A fama de seus milagres havia se espalhado, e uma grande multidão o seguia, ansiosa para testemunhar seus feitos e receber cura. Ele subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos, sentindo a energia crescente da multidão. A Páscoa, uma das festas mais importantes dos judeus, se aproximava, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Ao levantar os olhos, Jesus viu a grande multidão se aproximando e, em um momento de reflexão, perguntou a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Embora soubesse o que estava prestes a fazer, Jesus queria testar a fé de Filipe. Filipe, preocupado, respondeu que 200 dinheiros de pão não seriam suficientes para que cada pessoa comesse um pouco. A multidão contava quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era um desafio imenso, mas um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, encontrou um jovem que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Ele questionou, demonstrando a incredulidade que permeava o grupo. Jesus, porém, não se deixou abalar. Ele ordenou que a multidão se assentasse na relva verde ao seu redor. A natureza ao seu redor parecia atenta ao que estava prestes a acontecer. Tomando os pães, Jesus deu graças a Deus e os repartiu entre os discípulos, que, por sua vez, distribuíram aos que estavam sentados. O milagre começou, os pães e os peixes se multiplicaram, e todos comeram até se saciarem. Ao final, Jesus pediu que recolhessem os pedaços que sobraram, e 12 alcofas foram cheias com o que restou, um testemunho de sua generosidade e poder. Quando a multidão percebeu o milagre, exclamou: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus, consciente de que eles pretendiam fazê-lo rei à força, retirou-se para o monte, buscando um momento de solitude. À medida que a noite caía, os discípulos desceram para o mar e entraram em um barco, navegando em direção a Cafarnaum. O céu escurecia, e a tempestade começou a se formar, levantando ondas que balançavam o barco. Enquanto lutavam contra o vento, os discípulos avistaram Jesus, caminhando sobre as águas. O medo tomou conta deles, mas ele logo disse: sou eu, não temais. Aliviados, o aceitaram no barco, e logo chegaram à terra onde desejavam. No dia seguinte, a multidão, percebendo que Jesus não estava mais ali, decidiu procurá-lo. Eles entraram em barcos e foram a Cafarnaum, questionando: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus, conhecendo seus corações, respondeu: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. A mensagem de Jesus se aprofundou: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Os ouvintes, intrigados, perguntaram que obras deveriam fazer para agradar a Deus. A resposta de Jesus foi clara: a obra de Deus é esta, em que creiais naquele que ele enviou. Ele os convidou a acreditar nele, o verdadeiro pão da vida. Os judeus, familiarizados com a história do maná que seus antepassados comeram no deserto, questionaram: que sinal fazes, para que creiamos em ti? Jesus explicou que Moisés não deu o pão do céu, mas que seu Pai Celestial oferece o verdadeiro pão, aquele que dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. A conversa continuou, e muitos dos ouvintes começaram a murmurar. Como poderia ele dizer que desceu do céu, sendo filho de José, conhecido por todos? Jesus percebeu suas dúvidas e os advertiu sobre a necessidade de fé. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer. As palavras de Jesus começaram a escandalizar os discípulos. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Muitos começaram a se afastar. Jesus então virou-se para os 12 e perguntou: quereis vós também retirar-vos? Pedro, sempre o sincero, respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Era um momento de profunda revelação. Os 12 reconheciam que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivente.
Mas Jesus também sabia que um deles o trairia. Ele olhou para eles e disse: Um de vós é um diabo. A sombra da traição estava presente, mas a fé de Pedro e dos outros resplandecia, marcando um capítulo crucial na jornada de Jesus e seus discípulos. E assim, a história de Jesus e a multidão continuava, entre milagres, ensinamentos profundos e a constante busca pela verdade e pela vida eterna. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos.